E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve, curta. Checa os links na descrição, lá você vai encontrar os links para a compra do livro em questão, que vai ser feita a leitura comentada hoje, Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Será o capítulo 6, se eu não estiver enganado, acho que é a parte 3 ou a parte 2, enfim, não lembro agora. Mas enfim, na descrição você encontra o link também da playlist, tem lá todos os links dos vídeos, já que está um pouco avançado, né? O livro tem 10 capítulos, já estamos no capítulo 6, então basicamente já passou da metade, então recomendo que você volte lá e veja todos os vídeos. Tem também links para a compra do livro, você pode comprar na Amazon ou você pode baixar gratuitamente através do site do Instituto Rothbard Brasil. Um salve para a galera aí, para os Kioka, sempre fazendo um trabalho muito foda na divulgação do libertarianismo brasileiro. Na descrição também você encontra os links para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar através de Nano, Bitcoin, Shitcoin, ou seja, doando via Pix. E também tem as redes sociais do canal. Se você não puder apoiar financeiramente, não tem problema. A sua mera participação aqui no vídeo já ajuda. Deixa um comentário aí para engajar o vídeo, ajudar, já que esse é um projeto um pouco mais complexo. Trata-se de uma leitura comentada. E esse livro, ele não é absolutamente nada fácil. Esse capítulo 6 é uma boa nerdada sobre filosofia aí. Mas enfim, só fazendo um apanhadão resumido aqui. No primeiro capítulo é basicamente o Hope explicando os conceitos que ele quer apresentar de maneira resumida. O segundo capítulo é ele explicando as conceituações do que ele quer dizer ao longo do capítulo. O terceiro, quarto e quinto capítulo são ele explicando o socialismo marxista, ou seja, o modo russo, como ele chama, o socialismo social-democrata e o socialismo conservador, nos três. E aqui, no sexto capítulo, ele começa a analisar o socialismo de engenharia social. Então, sem mais enrolações, eu vou seguir aqui do ponto exato onde eu parei no na última parte, que é no caso da página 103, onde o Hope ele chega ao ponto do argumento dele e eu interrompi ali para que ele comece a desenvolver o argumento dele. Mas enfim, vamos lá, vamos começar aqui. Neste momento, cheguei ao ponto do meu argumento onde devo desafiar a validade desses dois princípios centrais do empirismo e positivismo. O que há de errado com eles e por que nem mesmo o empirismo pode salvar o socialismo? A resposta será apresentada em 3 estágios. Primeiro, irei demonstrar que, numa análise mais detalhada, a posição empírica demonstra ser autodestrutiva porque ela mesma deve, pelo menos implicitamente, assumir e pressupor a existência de conhecimento não empírico como conhecimento sobre a realidade. Sendo essa uma tarefa principalmente destrutiva, terei que abordar a questão como é possível ter ou conceber o conhecimento que informa sobre a realidade, mas que não está, por si só, sujeito à confirmação ou à falsificação pela experiência. Em terceiro lugar, mostrarei que esse conhecimento não é apenas concebível e deve ser pressuposto, mas que há exemplos positivos que servem como sólidos fundamentos epistemológicos sobre os quais o argumento econômico contra o socialismo pode ser e realmente foi o tempo todo construído. Ou seja, o que o Hope está querendo dizer aqui? Que ele vai entrar basicamente numa baita nerdada filosófica para explicar para vocês o que é essa parte de conhecimento. Eu vou presumir que a galera que estiver lendo não entenda muito de epistemologia, essa coisa. Então eu vou explicar um pouquinho aqui. Um conhecimento empírico. O que é um conhecimento empírico? É basicamente algo que você testa para saber se é verdadeiro. Um exemplo aqui de um conhecimento empírico. Você vê um certo ácido num laboratório, por exemplo. Você entrou num laboratório, você é um químico, por exemplo, você entrou num laboratório e tem algum ácido ali que você não sabe qual que é. Não tá uma etiquetinha ali no negócio. E aí, primeiro, assim, você não sabe que é um ácido, então você precisa fazer um teste. Você faz um teste, você vê lá pelo pH e tal, essas coisas. É um ácido, beleza, é um ácido, tá, mas quais que são os componentes dele? Aí você faz um outro teste para poder verificar. E aí, com base nesse conhecimento empírico, você passa a saber que é um ácido, sei lá, um ácido sulfúrico, por exemplo, um ácido qualquer aqui. Então você consegue saber isso. Isso é um conhecimento empírico, ou seja, é uma coisa que você consegue verificar através de testes na realidade. Uma ciência que é muito baseada na parte empírica, por exemplo, é a física. Você faz teorias e aí você vê, como os próprios cientistas físicos às vezes definem, é tipo assim, você faz uma teoria, testa com a realidade para ver se e aí pode dar certo. É basicamente isso. É uma forma de você aplicar o conhecimento empírico. Do outro lado, você tem um conhecimento a priori, que é um conhecimento que ele não deriva da realidade de testes, vamos colocar assim. Você não precisa testar alguma coisa para provar que aquilo está verdadeiro. Vamos dar um exemplo aqui. A proposição básica da praxeologia. Humanos agem para atingir fins de melhor satisfação usando meios escassos. Ou seja, o que isso quer dizer? Que todo ser humano ele age, ou seja, ele está fazendo uma ação
para sair de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação usando recursos escassos. Ah, o que é um estágio de menor satisfação? Pode ser literalmente qualquer coisa. Sei lá, você está com fome e aí você vai ter a ação de ir lá comer. E aí você come, você está satisfeito, matou a sua fome. Você usou um meio escasso, comida, através de um meio, que é o seu corpo, para satisfazer uma maior necessidade. Ou seja, você saiu de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação. Isso é essa proposição da ação humana, é chamada de praxeologia, a ciência que estuda isso, e ela é uma proposição a priori. E ela é verdadeira, porque se você quiser refutar o argumento de que humanos agem, você teria que fazer um argumento. E fazer um argumento é agir. Ou você pode dizer assim, eu vou refutar a praxeologia não agindo. Vou basicamente virar baiano. Bom, ao não agir, você está fazendo uma escolha. Se você está fazendo uma escolha, você está agindo. Então, percebe que você não tem como fugir disso, dessa proposição que humanos agem. Ela é a priori, ela é verdadeira e ela é irrefutável. E não depende de ser testada na realidade. Não depende. Não é que nem, por exemplo, assim, você fazer um a priori dizendo assim, eu acho que tem dinossauros no Brasil. Cara, se você não encontrar um fóssil de dinossauro para poder provar, sei lá, eu acho que tinha um triceratops gigantesco no Brasil de, sei lá, 50 metros de comprimento. Não sei nem se triceratops é tão grande, estou dando um exemplo. Cara, se você não encontrar, sei lá, um fêmur de uns 10 metros aí, você não vai provar isso. Cara. Desculpa, você só tá falando besteira. Então é uma coisa que você tem que provar empiricamente, uma afirmação dessa, mas, por exemplo, eu falar, eu vou procurar por esse dinossauro porque eu acho que isso vai me trazer mais satisfação. Tudo bem, aí você tá basicamente sendo, vamos colocar assim, um pouco meio maluco no que você tá querendo fazer, mas tudo bem, é o seu fim, é o seu meio que você quer fazer, então só vai, entendeu? É uma parte um pouco mais complicada, que é basicamente a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, como você aprende, tipo assim, é você aprender a aprender, sabe? É uma coisa meio complexa. Então o Hope ele vai entrar nisso aqui, eu espero que tenha ficado claro fazer esse parágrafo aqui, porque nessa parte ele vai dar uma nerdada pesada sobre essa parte. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Apesar da aparente plausibilidade das ideias centrais do empirismo, deve ser observado que, desde o início, mesmo no nível da intuição, as coisas não parecem ser exatamente da maneira que o empirismo gostaria que elas fossem. Certamente não é evidente que a lógica, a matemática, a geometria e também certas afirmações da ciência econômica pura, como a lei da oferta e da demanda e a teoria quantitativa da moeda, porque não permitem qualquer falsificação pela experiência ou porque sua validade independe da experiência, não nos fornecem qualquer informação sobre a realidade, por serem subterfúgios meramente verbais. O contrário parece ser muito mais plausível, que as proposições desenvolvidas por essas disciplinas, por exemplo, uma afirmação da geometria que diz se uma linha reta S e um círculo C tem mais do que um ponto em comum, então S tem exatamente dois pontos em comum com C. Ou uma afirmação mais estreitamente relacionada com o campo da ação que eu abordei aqui, tal como não se pode ter e comer o bolo ao mesmo tempo, de fato informam sobre a realidade e informam sobre o que não pode na realidade ser diferente, sob pena de contradição. Se eu tivesse um bolo e o comesse, poderia se concluir que eu não tenho mais. E este é claramente uma conclusão que informa sobre a realidade sem ser facível para a experiência. Ou seja, dá uma explicada aqui. O que ele está querendo dizer? Vamos pegar aqui, por exemplo, a matemática. Dar um outro exemplo do que o Rob pegou. Digamos que você queira falsificar que a proposição 2 mais 2 são 2 mais 2 somados é 4 e você quer fazer testes para refutar isso. Beleza, a matemática ela é muito baseada em a priori. Ela é muito lógica nesse aspecto. Assim, eu não sou muito bom em matemática, na verdade sou horrível, mas enfim. A ideia da matemática é que, tipo assim, mesmo que tenha um monte de letra ali, alguma coisa, eventualmente aquelas letras vão virar número e tudo ali tá parecendo. Em algum ponto ele tá partindo dessa verdade, que 2 mais 2 são 4. Por quê? Porque a matemática ela parte de um a priori para fazer deduções complexas. É mais ou menos como, em tese, né? A escola austríaca faz isso, as outras escolas de pensamento não, mas a escola austríaca ela deduz a sociedade, vamos colocar assim, a forma como humanos agem a partir da praxeologia, ou seja, uma ciência em última análise, assim, a ciência da ação humana é na prática a ciência econômica, não tem muita diferença, porque você parte do pressuposto que humanos agem para atingir, usando meios escassos para sair de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação, que eu expliquei anteriormente, a praxeologia. E aí você aplica isso pra basicamente literalmente qualquer coisa, sei lá, porque tipo, por que sei lá, pessoas trocam coisas uma com as outras? Por que você, sei lá, compra uma coisa que tá lá na China e traz aqui pro Brasil? E por que o cara da China, em primeiro lugar, tá vendendo pra você aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, na Europa, enfim, em qualquer lugar? Só um exemplo. Porque, enfim,
Humanos agem para sair de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação usando meios escassos. É isso, basicamente. Então, você pode chegar num ponto assim que você consegue ver empresas transacionando com empresas, ou tipo assim, ela transaciona com uma empresa, com outra, uma rede de empresas transacionando entre si. E aí você olha para tudo e você consegue reduzir aquilo a basicamente ação de indivíduos. Então, embora seja um fenômeno absurdamente complexo, ele ainda é provado verdadeiro pela priori da ação. Por isso que é um a priori, por isso que é a proposição que humanos agem é irrefutável. Então, o que o Hope está querendo colocar aqui? Quando ele fala, por exemplo, se eu tivesse um bolo e comesse, poderia se concluir que eu não tenho mais. Ou seja, você não precisa fazer um teste, sei lá, ir na sua casa. Por exemplo, eu gravei uma live aqui comendo um bolo. Você não precisa vir uma gente aqui na minha casa, um monte de cientista aqui, para verificar se eu não tenho bolo, porque se eu comi o bolo, é evidente que o bolo não existe mais. Entenderam? É isso que ele está querendo dizer. Você não precisa fazer um teste na realidade para alguma coisa que já está óbvia que não existe mais, por exemplo. Mas enfim, vamos seguir aqui. Como eu falei, esse capítulo é muito mais pesado. Mas, obviamente, muito mais importante do que a intuição é a análise reflexiva, e esta irá provar que a posição empírica é simplesmente autodestrutiva. Se for verdade que o conhecimento empírico deve ser falseável pela experiência e que o conhecimento analítico, que não é dessa forma falseável, não pode conter qualquer conhecimento empírico, portanto, esse tipo de declaração é empírico, portanto, que tipo de declaração é essa? Afirmação fundamental do próprio empirismo. Ela deve ser, novamente, ou analítica ou empírica. Se analítica, então, de acordo com a sua própria doutrina, essa proposição não é nada mais do que rabiscos no papel. Basófia completamente vazia de qualquer conteúdo significativo. Basófia é tipo nada, não vale nada. Hope falando difícil aqui. É alemão, dá um desconto. É só porque já foi dada uma interpretação significativa aos termos usados na afirmação, tais como conhecimento, experiência, falseabilidade, etc., que isso pode, em primeiro lugar, ser examinado. Mas a completa ausência de significado das afirmações analíticas resulta decisivamente da ideologia empírica positivista. Naturalmente, e esta é a primeira armadilha autodestrutiva, se for verdade, o empirismo não poderia, então, nem mesmo dizer e significar o que parece dizer ou significar. Não seria mais do que o farfalhar das folhas ao vento. De qualquer modo, para dizer algo, deve ser dada uma interpretação aos termos utilizados, e uma interpretação dos termos, na verdade, é sempre, na medida que uma expressão não pode ser explicada nos termos de outra, uma questão prática. Isto é, uma questão na qual o uso de um termo é praticado e aprendido a partir de exemplos reais do conceito designado pelo termo, e pelo qual um termo está, portanto, ligado à realidade. Aqui é uma parte importante. O que ele está querendo dizer com essa parte de termo? Isso aqui é uma confusão que gera muita coisa. Na parte do capítulo anterior, eu bati muito nessa tecla do que o Hope estava querendo dizer com conservadorismo neste livro, que de novo é um livro da década de 80, para que depois o Hope estava dizendo como conservadorismo na década de 2000, que é quando ele escreve Democracia e o Deus que Falhou, em 2001 especificadamente. Então o Hope ele estava usando o termo conservadorismo em dois tempos distintos da sua vida para duas coisas completamente distintas entre si. Um é um conservadorismo estatista, de viés socialista, e o outro é um conservadorismo libertário, de viés anarcocapitalista. Então, são duas coisas completamente antagônicas, mas ao mesmo tempo ele está usando o mesmo termo. Então é importante, nessa parte, que ele fala aqui. Vou voltar aqui. Foi aprendido a partir de exemplos reais do conceito designado pelo termo e pelo qual um termo está, portanto, ligado à realidade. Porque, por exemplo, eu não posso chegar e falar aqui, gente, isso aqui sei lá, é um ventilador, olha só, é um ventilador, vocês estão vendo aqui, é um ventilador, ele faz barulho assim, ele liga, e tem uma tomada aqui atrás dele, tá vendo a tomada aqui atrás dele, e ele faz vento. Você vai olhar e falar, mas não, você não está falando de um ventilador, isso é um livro. Então eu não estou falando de um ventilador, evidentemente, porque está sendo falseado, estou falando de outra coisa. Ou sei lá, alguém chega pra mim e fala, descreve um ventilador aí pra mim. Ah, sim, claro, o ventilador é aquela coisa que você tem que matar o boi primeiro, aí depois você vai no açougue, compra, põe na frigideira e frita. Aí você vai falar, mas que raio de ventilador é esse? Claro, estou falando de uma carne, por exemplo. Então, entendem que você precisa ter a palavra, ela precisa estar significada ao que ela representa na realidade, o termo, no caso. Porque se não tiver, você está falando o quê? Você está falando nonsense. Eu falando de ventilador e apontando pro livro. É basicamente isso. Mas enfim, vamos voltar aqui. E aqui nessa parte tem uma nota de rodapé. Ele fala sobre a questão e a seguinte: Semantic and Necessary Truth, que é um livro de um cara chamado A. Pepp.
e Rational Economic Man, do tal de E. Neal. Enfim, algumas referências aqui. Seguindo. No entanto, não seria qualquer interpretação arbitrária que serviria. Falseável, por exemplo, não significa o que se entende por vermelho ou verde. A fim de afirmar que o empirismo-positivismo evidentemente quer dizer, quando formula seus princípios básicos, aos termos deve ser dado o significado que eles realmente têm para os empíricos, tanto quanto para aqueles que ele deseja convencer acerca da adequação da sua metodologia. Mas se a afirmação realmente significa o que pensamos dela durante todo o tempo, ela claramente contém informação sobre a realidade. Na verdade, ela nos informa sobre a estrutura fundamental da realidade, que não há nada nela que possa ser conhecido antecipadamente como verdadeiro, confirmando ou falseando experiências. E se essa proposição agora é considerada como analítica, ou seja, como uma afirmação que não permite falsificação, mas cuja verdade pode ser definida por uma análise dos significados dos termos isoladamente, utilizados isoladamente, como tem sido considerado nesse momento, temos, portanto, em mãos nada menos do que uma contradição flagrante, e o empirismo demonstra mais uma vez ser uma posição autodestrutiva. Ou seja, voltando aqui, e se essa proposição agora é considerada como analítica, ou seja, como uma afirmação que não permite falsificação, ou seja, o que o Hoppe está querendo dizer nessa parte aqui? É que você não consegue falsificar aquilo através da experiência. Trata-se de um conhecimento a priori. Lembra lá, humanos agem, conhecimento a priori. Essa parte aqui. Retomando aqui. Mas cuja verdade pode ser definida por uma análise do significado dos termos utilizados isoladamente. Ou seja, volta àquilo que eu estava falando. Eu estou falando de uma coisa. Essa coisa precisa estar casando com a realidade. Porque senão eu não estou falando nada. Como tem sido considerado neste momento, temos, portanto, em mãos nada menos do que uma contradição flagrante, e o empirismo demonstra mais uma vez ser uma posição autodestrutiva, ou seja, ele tenta chegar num conhecimento que é empírico, ele acaba caindo para um conhecimento analítico, e por cair por um conhecimento analítico, ele deixa de ser um conhecimento empírico e passa a ser um conhecimento analítico. Ele sai de um a posteriori, ou seja, algo que você verifica como verdadeiro, fazendo testes, para algo que passa a ser verdadeiro a priori, do qual você não precisa de testes para provar que aquilo está certo, porque aquilo está certo independentemente de testar ou não. Entenderam essa parte? Como eu falei, essa parte do livro é complexa. E o vídeo tá com 17 minutos e meio e eu ainda não cheguei na meta que eu queria chegar, mas enfim. Eu acho que inclusive eu vou deixar essa parte mais curta do que eu esperava. Enfim, seguindo aqui, palavras do Hoppe. Portanto, parece que o empirismo-positivismo teria que escolher a outra opção disponível e declarar seu credo central como uma afirmação empírica. Mas, claramente, a posição empírica não mais teria importância alguma. Afinal, a proposição fundamental do empirismo, que serve de base a partir da qual são deduzidas todos os tipos de regras da correta investigação científica, poderia estar errada e ninguém jamais poderia ter certeza se era ou não assim. Pode-se, igualmente, muito bem alegar exatamente o oposto e dentro dos limites do empirismo não haveria forma de decidir qual posição estava certa ou errada. Realmente, se o seu princípio central fosse declarado como uma proposição empírica, o empirismo deixaria de ser, de modo geral, uma metodologia, uma lógica de ciência. E aqui o Hoppe ele não fala metodologia, ele fala método, aí ele põe um hífen, logia, separado. Uma lógica da ciência. E não seria mais do que uma convenção verbal completamente arbitrária para identificar determinadas formas arbitrárias de se lidar com certas afirmações de determinados nomes arbitrários. Ou seja, tudo ficaria subjetivo, arbitrário, basicamente. Seria uma posição vazia de qualquer justificação da razão pela qual ela, em vez de qualquer outra, deveria ser adotada. E aqui na 104, o Hoppe referencia o The Ultimate Foundations of Economic Science, que é do Mises, de 1978, o último livro publicado em vida do Mises. Página 5, a essência do positivismo lógico, não em vida, foi publicado a posteriori, mas ele estava vivo, foi o último livro que ele escreveu, isso que eu quero dizer. Página 5, a essência do positivismo lógico é negar o valor cognitivo de um conhecimento a priori, ao mostrar que todas as proposições a priori são meramente analíticas. Elas não fornecem uma nova informação, além de serem meramente verbais e tautológicas. Somente a experiência pode conduzir a proposições sintéticas. Há uma objeção óbvia contra essa doutrina, a saber que essa proposição, como considera esse autor, falsa, é em si mesmo uma proposição sintética a priori, pois isso pode manifestamente não ser conhecido pela experiência. Ou seja, o que é uma proposição sintética a priori? É uma proposição que não pode ser conhecida pela experiência, não pode ser falseada pela experiência.
Essa parte de sintético a priori, essas coisas, é muito complexo, é basicamente base kantiana, vem desse cara, e o cara é um demônio para escrever, o cara é o satanás para poder escrever, é o prolixo do inferno. Algum dia eu vou fazer uma leitura comentada de Kant. Primeiro precisa entender Kant, porque sinceramente o cara é bem complicado. Mas um dia vai ter leitura comentada das críticas do Kant aqui no canal. E vai ser aquela nerdada de filosofia que, meu Deus do céu, vocês vão sair daqui inchado. Mas enfim, eu tenho algum conhecimento de Kant, tá? Só deixando claro. Não é que eu domine o cara, não vou pousar de especialista em Kant aqui porque passaria vergonha. Mas enfim, eu tenho alguma noção do que ele estava discutindo. Não sou especialista nisso, não vou dizer assim. Eu sou um nível básico médio, vamos colocar assim. Vai, de 0 a 10 eu sou um. Acho que eu sou um 4,5, sou um pouquinho abaixo da média. Enfim, seguindo aqui. No entanto, isso não é tudo que pode ser exibido contra o empirismo, mesmo que a segunda opção disponível tenha sido escolhida. Numa inspeção mais detalhada, essa rota de fuga conduz a outra armadilha autodestrutiva. Mesmo que essa rota tenha sido escolhida, pode ser demonstrado que a posição empírico-positivista deve pressupor tacitamente a existência de conhecimentos não empíricos como conhecimento real. A fim de compreendê-la, vamos considerar uma explicação causal relativa a dois ou mais eventos encontra-se adaptada a um exemplo específico de experiência sobre tais eventos, e isso é então aplicado a um segundo exemplo, presumivelmente para ser submetido a alguns testes empíricos adicionais. Nesse momento, deve-se perguntar qual é o pressuposto que deve ser formulado a fim de relacionar o segundo ao primeiro exemplo da experiência, tanto para confirmá-la quanto para falseá-la. À primeira vista, deve parecer quase autoevidente que, se na segunda posição de experiência as observações do primeiro fossem repetidas, isso seria uma confirmação, caso contrário, seria um falseamento. Ou seja, você testa alguma coisa, você faz uma hipótese e você testa alguma coisa, isso é ciência básica. Você faz a proposição, eu vou. Uma coisa muito básica. Eu vou reagir ácido com uma base. A qualquer ácido com qualquer base. Eu acho que isso aqui vai gerar. A minha tese é que isso aqui vai gerar uma reação que não vai liberar calor. Que vai ser uma reação sem calor que vai esfriar o negócio aqui. Aí você faz o teste, você tem essa proposição, você faz o teste e aí, pum, liberou calor. Porque ácido de base, quando reage, ele solta calor. Aquele vapor é calor. Aquele gás que sai. Aí você faz um teste uma segunda vez. Você fala, não, eu acho que é esse aqui que deu errado, não sei, alguma variável, algum contaminante, vamos fazer de novo. A segunda vez confirmou? Então, cara, você estava errado, você foi refutado pela experiência, basicamente. É isso. Então, seguindo aqui. E claramente a metodologia empírica também supõe como evidente não exige explicação adicional. Ou seja, eu não preciso fazer nenhuma explicação, só tipo assim, eu testei, então já era. Testou, tá testado, vamos dizer assim. Mas isso não é verdade. A experiência, deve-se observar, só revela que duas ou mais observações sobre a sequência temporal de dois ou mais tipos de evento podem ser imparcialmente classificadas como repetição ou não repetição. Uma repetição neutra só torna uma confirmação positiva e uma não repetição um falseamento negativo se, independentemente daquilo que possa ser realmente descoberto pela experiência, se considera que há causas constantes que não variam conforme o tempo. Se, pelo contrário, se supõe que no decorrer do tempo as causas devem agir algumas vezes dessa forma, em outro momento de outra maneira, então essas ocorrências repetitivas e não repetitivas simplesmente são e permanecerão como experiências neutras registradas, completamente independentes uma da outra e não estão em forma alguma relacionadas logicamente entre si para confirmar ou falsear qualquer outra. Há uma experiência em seguida a outra. Elas são a mesma ou são diferentes, mas isso é tudo que existe quanto a ela, nada mais resulta. E eu vou parar aqui nessa parte, porque depois o Hopper vai desenvolver mais algumas coisas um pouquinho mais complexas, e esse vídeo já está muito longo, sinceramente. Eu esperava deixar ele mais ou menos nos 20 minutos, tá com quase 24. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Provavelmente vocês vão ter dúvida nessa parte, porque isso aqui é muito complexo. Parte de filosofia analítica, de juízo, essas coisas, enfim, é bem complexo. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Segue a série aí. Amanhã tem mais vídeos, eu não vou postar mais uma parte hoje, só amanhã na quinta-feira, que acredito que eu já deva postar o resto do capítulo 6. E domingo vai ter a live do capítulo 7, que era pra ter sido na semana passada, vai ser nessa semana. Se você estiver vendo isso no futuro, não realmente importa, mas enfim, estará a playlist na descrição para você acompanhar o resto dos vídeos. Por esse vídeo é isso, queria agradecer a todo mundo que assistiu. Dúvidas nos comentários, respondo aí. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.